Tudo contigo, né? Até eu gravar, né? Já coloquei. Bom dia. Hoje nós estamos no dia 22 de fevereiro, começando o nosso encontro, né? Nossa aula número 11. Eu, professora Nanda, juntamente com o professor Leonardo Tartaruga. O seminário de hoje é sobre métodos de força, e hoje nós vamos trabalhar e conversar sobre força máxima. O grupo é composto pelo Pedro Rodrigues, o César Camargo e o Matheus da Silva. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui. A gente... Não dá para escutar, né? não dá para escutar, eu vou descompartilhar, então vou compartilhar de novo para compartilhar. Eu tenho que marcar aquele botãozinho lá do sound, não sei o que é sound. Estou escutando. Fala pessoal, professor Leonardo, professora Nanda, colegas. Eu sou o Pedro Henrique Rodrigues. Sim. Juntamente aqui com o César e com o Matheus, a gente vai apresentar essa nossa aula, né? Esse seminário sobre a força máxima. Então, métodos de força, força máxima. E o que é essa força, né? Bom, no geral, o Weineck, né? Desculpa a pronúncia, vai nos dizer que a força nunca aparece de uma forma completamente pura, né? Ela vai sofrer várias combinações de fatores físicos, de condicionamento e de performance. Também, segundo o Weineck, a força máxima, então, vai representar a maior força disponível que o sistema muscular daquele determinado indivíduo pode mobilizar por meio de uma contração. Bom, o Barbante também vai fazer uma contribuição para esse conceito, né? Ele vai dizer que a força máxima é a maior força muscular possível que um aluno, um atleta pode desenvolver, independente do seu peso corporal. Ele ressalta, né? Então, geralmente para a gente avaliar de forma quantitativa esse tipo de força, a gente vai utilizar o protocolo de repetição máxima, né? Ou o teste de 1RM. E o que é isso, né? Bom, o teste de 1RM é uma forma de avaliar a capacidade física de força daquele indivíduo. E com isso a gente pode determinar, né, qual é a carga que ele vai poder deslocar ou realizar um exercício e estipular a progressão dos treinos. Então, depois de uma série de aquecimentos, né, por uma vez o indivíduo vai precisar levantar 100% da carga que ele aguenta, né, naquele momento de vida, assim. A zona de treinamento de força máxima vai ser caracterizada pela utilização de cargas elevadas, né? Seriam treinos bem intensos, que podem variar entre 80% a 100% de um RM. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o César e irei falar um pouco agora sobre os tipos de força máxima. São dois tipos. Existe a força máxima isométrica ou estática, e existe também a força máxima dinâmica. A força máxima isométrica é a força realizada contra cargas insuperáveis, ou seja, não há movimento, apesar que exista contração muscular. É o ato de sustentar uma carga de 2 a 4 segundos. Já a força máxima dinâmica é quando a resistência a ser vencida pode ser deslocada pelo menos uma vez. O músculo realiza uma máxima força possível, gerando movimento. E os movimentos geralmente são mais lentos. Trazendo agora alguns exemplos para ficar mais claro o assunto abordado, temos como exemplo de força máxima isométrica um exemplo do nosso cotidiano, em que determinado indivíduo quer levantar a parte da frente do carro. Ele vai, tenta levantar, só que não consegue. Esse é um exemplo de força máxima isométrica.
Como exemplo de força máxima dinâmica, podemos citar o levantamento de peso olímpico, em que atletas têm que levantar uma carga pesada por pelo menos uma vez. Outro exemplo, trazendo mais para o nosso dia a dia, é a mesma situação de antes, em que determinado indivíduo quer levantar o carro dele, só que ele consegue levantar pelo menos uma vez. E esse é um exemplo de uma força máxima dinâmica. Como forma de memorizar o conteúdo, podemos dizer que uma força máxima isométrica é o ato de sustentar. E como força máxima dinâmica é o ato de carregar. Fala pessoal, professores, monitores, colegas, tudo certo? Eu sou o Matheus Ezerhardt e vou falar um pouco sobre a via energética utilizada na força máxima e as indicações nos treinamentos de força máxima. Via energética utilizada. Em exercícios focados em força máxima, os fosfatos ricos em energia, os ATP-CPs, vão desempenhar um papel decisivo no desenvolvimento de força máxima. Uma carga máxima levada ao esgotamento atinge uma superacidez intracelular e vai reduzir a performance a níveis submáximos. Treinamento para força máxima. No caso de treinamentos para melhorar a força máxima, eles são prescritos com um menor volume e com muita intensidade, ou seja, uma maior carga com um menor número de séries e repetições, normalmente até 6 repetições, com algo entre 1 e 3 séries. Já em relação ao tempo de descanso entre essas séries, o intervalo deve ser de 3 a 5 minutos de descanso, porque assim vai ter uma reestruturação completa das reservas de fosfocreatina, os ATP-CPs, no sarcoplasma. Obrigado por assistirem até aqui. Abraço. Bom, né? Eu acho que a apresentação foi clara, né? Foi limpa. Opa! Ô, Ananda, deixa eu fazer uns comentários iniciais, já que eu vou ter que sair. Sim. Tá, perfeito. Também achei legal, pena que não tem vídeo deles, né, aparecendo e tal. Isso é uma pena, porque a gente não consegue entender bem como é que foi feito ali o processo. Mas tinham vários elementos, assim, que depois a Nanda também vai comentar um pouco mais. Mas como a gente está nesse assunto mais inicial, né, Ananda? É o primeiro dia de treinamento de força, né? Sim, é a primeira. Tá, então a gente tem que lembrar então tem que lembrar isso, que os tipos de produção de força, eles podem ser pensados de outras formas também, inclusive quando se pensa nesse método de hoje, treinamento de força máxima, né? Nós temos lá os tipos de força local e geral, né? E também a força geral e específica, né? E o geral e específico segue o mesmo raciocínio da resistência, né? É pensar no teu objetivo de treino, né? Então, quando tu pensa no geral, muitas vezes isso está ligado a exercícios, não precisa ser só, mas muitas vezes ligado a exercícios em equipamentos, né? Porque quase sempre os exercícios nos equipamentos eles vão dar situações mais gerais, assim, não tão específicas, por exemplo, as situações do dia a dia, para aplicações de saúde. Quando a gente pensa em saúde, né, um dos grandes objetivos do treinamento de força é realizar as atividades do dia a dia com menor cansaço, né, e com eficácia, né? Ou seja, eu conseguir levantar a carga, eu conseguir, às vezes, no nível que eu estiver, subir uma escada, porque muitas vezes o envelhecimento traz isso, né? Então, o treinamento de força ajuda nisso. Então, tem essa ideia. E o específico vão ser, o nome já diz, né? Coisas mais específicas. Muitas vezes é ligado a exercícios mais complexos, né? Multiarticulares, com pesos livres, que tem a ver com o que é específico no dia a dia no campo da saúde. E no campo do esporte, a mesma coisa. Quase a maioria das situações do esporte real, eles vão ser complexos e não em máquinas, né? Então, portanto, isso vão ser tipos de treinos de força, que podem ser máximas, né? Específicas ou gerais, né? E o específico vai ser aquelas situações, por exemplo, que se faz no futebol com os elásticos,
com cargas externas, etc., realizando o movimento já parecido com o que se faz no futebol. Isso é um treinamento de força específico, né? E o geral vai ser, muitas vezes, aquelas situações lá que a gente comentou, de salas de musculação, etc. Uma outra coisa que eu queria comentar também, a gente tem que lembrar assim, que sobre bases mecanísticas do treino de força, né? A força máxima que foi falada hoje, ela é uma condição muito restrita dos treinamentos de força, né? Nós temos também os treinamentos de força, que é um subgrupo, muitas vezes na teoria do treinamento a gente dá como esse grupo de treinamento de força máxima, que é o treinamento para hipertrofia, né? Mas isso vai ser um conteúdo, né, Ananda, separado, né? Não tem sobre hipertrofia, tem só sobre força então rápida e força de métodos de resistência. Mas aí depois a Ananda vai falar disso, desses mecanismos mais neurais e hipertróficos. Acho que isso é importante, e vão ter treinos específicos também, que ali vão mudar um pouquinho as zonas de carga, assim, gerais, para cada tipo de treino. E tem também os treinos de resistência de força, também, que tá tudo dentro do mundo do treinamento de força. Uma coisa que eu queria ressaltar é assim, ó, voltando para o conceito, tá? Eu brinco sempre, eu trago sempre exemplo do meu amigo, professor Ronei, que é ali na ESEFID, junto com o professor Cadori, são as pessoas que mais entendem de treinamento de força ali na nossa escola, e são pesquisadores de alto nível, sem referência internacional. Mas eu sempre brinco com o Ronei, que muitas vezes ele dava isso, hoje eu não sei como é que é, mas ele dizia que força é tudo, né, para ele, porque ele é um cara que gosta muito disso e tal. Eu até brinco com ele, estuda tanto e está sempre com aquela massa muscular fraquinha e tal. Mas fora a brincadeira, o que acontece, pessoal? É verdade, quando eu gero tensão muscular para gerar movimento, eu tenho que gerar força, tensão, uma produção de força. Tá? Essa é a primeira coisa. Mas eu tenho que lembrar que não é qualquer tensão muscular que tenha a ver com treinamento de força, né? Treinamento de força tem algumas características para objetivos bem específicos, que é uma condição, pegando o conceito da física de força, né? Que pode ser força vezes distância, vezes o cosseno de θ, ou variação lá do trabalho, outro jeito lá. Mas, independente do que for essa força, quando eu penso em treinamento de força, meu atrator principal é a condição específica daquele conceito da física na situação máxima ou próxima dela, né? E aí sim eu começo a conversar com algo que tem sentido sobre treinamento de força. Ou seja, eu tenho que ter situações em que meu aluno vai estar próximo da sua situação máxima para dadas repetições, que a gente sabe que quando é uma repetição só, é a situação em que eu produzo mais força, né? Mas vai estar próximo daquelas condições, ou seja, não é qualquer produção de força no sentido físico da palavra. É numa situação específica de produção de força, ou seja, próximo ou na condição de força máxima. Então, tem que estar sempre lembrando disso, porque isso para vocês é importante entender. Mas, claro, depois entender bem as zonas de treinamento com essa idade. Mas esse conceito tem que estar claro, porque depois vocês conseguem jogar com a capacidade de resistência e de velocidade. Vocês vão ver que vai estar sempre andando por ali, mas a força vai ter um certo sentido quando tiver algumas características, que são menores repetições e a produção da força, aquela física, em situação mais próxima da máxima, maior, né? Tá? Então, tem que lembrar disso, assim, desse conceito, para não entrar nesse perigo de dizer, é tudo, porque quando é tudo é nada, né? Então, isso aí não tem sentido, né? A gente tem que organizar os treinos com algumas características específicas, que são essas aí que eu estava comentando. O que mais, gente? Bom, de mecanismo a Ananda vai falar um pouquinho, né? São treinos que têm ali um desenvolvimento neural muito importante. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, que muitas vezes na cadeira de treinamento de força mesmo, ou que vocês veem em fisiologia e cinésio, às vezes é um pouco restrito de uma forma. Quando eu penso em mecanismos neurais, que depois a Ananda vai colocar bem em que fase do treino eu tenho que lembrar que há dois tipos de adaptações neurais que podem vir em maiores, dependendo do tempo do treino, em maior importância ou menor, né? Mas quais são elas? Eu tenho as adaptações microscópicas, ou mais ligadas ao nível muscular e unidade motora, onde há adaptações, por exemplo, que vocês já devem ter visto em alguma aula sobre
número de unidades motoras recrutadas. Com treinamento de força, meu sistema nervoso consegue recrutar mais unidades motoras. Eu consigo recrutar elas em maior frequência, que é um outro tipo de adaptação. E há também uma espécie de sincronismo nesses padrões de ativação, que hoje estão sendo estudados porque as técnicas de eletromiografia permitem hoje um rastreamento, ou matemática, até da unidade motora simples analisada. Então, isso tem dado até essa ideia de conseguir localizar e ver o sincronismo. Isso acontece com o treinamento, mas é um sincronismo muito complexo, imaginem, ao nível ali de unidade motora, por isso que eu chamo de microscópico, tá? Chamando assim. Essas são as adaptações que muitas vezes são dadas, mas a gente tem que lembrar que em treinamento de força há também adaptações neurais do ponto de vista macroscópicos, tá? Que tem mais a ver com a eficiência de transmissão. Né? Quais são elas principais? Por exemplo, adaptações de cocontração, tá? Cocontração ou coativação. Né? O que acontece? Ao passar, se eu pego um aluno novo e começo a dar um treino de força, esse aluno, em geral, ele diminui um padrão de ativação do seu antagonista. Então, vamos imaginar assim, eu estou falando de treinamento de força de flexores do cotovelo, tá? Bíceps, lá, o bráquio radial, etc. Tá? O que acontece? Eu sei que há uma estratégia de segurança, inclusive, que tem muito a ver também uma questão evolutiva de animais terrestres, que é de ativar musculaturas antagonistas durante essa ativação do agonista, que é o flexor. Ou seja, eu ativo, se eu botar um par de eletrodo ali no meu extensor, quando eu aplico a força máxima de flexores, meus extensores vão estar ligados, eles estão ativos. E eles meio que atrapalham, porque eles fazem uma força antagônica, o nome já diz, né? E o que acontece? Com o treinamento, e ao longo das primeiras semanas de treinamento, isso é reduzido. Essa cocontração, eu ativo menos esses músculos. Isso é uma adaptação neural um pouquinho mais externa. Eu não chamo isso mais de microscópico, porque isso aqui tem a ver com ativações de feixes musculares inteiros, ou seja, a um nível macroscópico se observa isso. Tá? Então, esse é um tipo de contração. A outra tem a ver com um nome bonito, né, que eu aprendi com o pessoal da neurociências, que é a orquestração muscular, ou sinergismos musculares. Existem também um sequenciamento de ativação que é otimizado. Uma forma de ver isso, que é um caso que não é todo, é um caso específico dessa orquestração, é quando eu tenho alunos iniciais que eles têm o que o Bompa chama de uma adaptação anatômica também. Eu observo em algum grupo muscular, geralmente de um músculo muito fraco, de um aluno que não costuma usar, por exemplo, músculos que não são antigravitários. Por exemplo, flexor do joelho, que é um músculo relativamente fraco. Né? Tem um braço de alavanca muito pequeno ali, tem do gastrocnêmio, né? E tal, e mais alguma coisa ali no meio, mas são músculos relativamente fracos, né? Quando eu começo a treinar esses músculos, muitas vezes são músculos que os alunos não usam, né? Então, é muito fraco. Então, quando vão fazer esse exercício, tu nota um descontrole no movimento, ele faz com uma vibração que é até visual, ela é externa mesmo, né? Isso acontece depende, tem alunos que mostram isso quando vão fazer adutores também, tu nota ali, e isso tem a ver com essa falta de orquestração. Obviamente, ao longo das semanas, o que os professores veem? Bem, que isso desaparece, os alunos treinam, né, em algum grau e quase sempre isso desaparece. Quando desaparece, isso é uma sinalização de que há uma coordenação mais dessa orquestração. Depois tem coisas muito mais difíceis da gente visualizar, mas que acontecem também. Ou seja, essas adaptações são macroscópicas e microscópicas. Então, tem coisas que a gente pode ver e tem outras que a gente tem que estudar e saber que acontece. Aí a Ananda depois vai situar, assim, temporalmente, qual é a maior importância, assim, de adaptações de força e tal. E quando é hipertrofia, como é que isso fica jogado ali. Né, Ananda? E eu acho que é isso, gente. Da minha parte é isso. Já é quase 2 horas, eu vou lá para a banca. Tá? Parabéns aí para o grupo e, Ananda, tudo contigo. Um abraço, tá, pessoal? Perfeito. Obrigada pelas colaborações, professor. Um abraço. Boa banca. Valeu. Eu acho que começando, né, eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito de força. Eu sei que o grupo trouxe ali, né, mas essa capacidade, então, de superar ou de se opor a uma resistência externa, né, ele passa a ser uma das formas, né, que a gente pode estar definindo força. Força, não só força máxima, mas força como um todo.
Ali o grupo trouxe a questão dos tipos de treinamento de força máxima, como treinamento isométrico ou treinamento dinâmico, né? O que essa resistência vai ser vencida. E a gente vai só fechar assim, né, os 3 tipos de contrações. Então, nós vamos ter contrações isométricas e as contrações dinâmicas. Dentro das contrações dinâmicas, nós vamos ter ela concêntrica, na qual eu consigo vencer essa resistência externa, eu consigo deslocar esses objetos. Então, vamos pegar o exemplo que o próprio grupo trouxe ali, né, sobre o carro, né? Então, eu consigo levantar o carro, né, numa ação concêntrica, e vamos pensar numa ação excêntrica, na qual me entregam o carro alto, eu não vou conseguir levantar, mas eu consigo controlar a descida, né? Então, eu estou com uma força, uma quantidade, né, de sobrecarga externa maior do que eu sou capaz de fazer para deslocar esse objeto, mas eu sou capaz de controlar, né? Então, tanto a contração excêntrica quanto a concêntrica, elas vão ser dinâmicas, elas vão estar acontecendo de forma dinâmica, enquanto a contração isométrica ela vai ser, né, estática, né? Ela vai ser uma contração parada. A gente pode pensar nisso como tipos de força, mas também como formas de treinar forças, né? Tanto a força máxima quanto a força de resistência, principalmente essas duas, né? A força rápida requer mais da questão dinâmica para estar sendo trabalhada. Seguindo a linha da conversa ali do professor Tartaruga sobre as adaptações. Então, isso que o professor falou, né, nesse nível microscópio, nesse nível mais macroscópio, sobre as adaptações neurais, a gente poderia pensar numa coordenação intermuscular, ou seja, dentro do músculo, né, como essa relação das unidades motoras. O aumento de frequência de disparos, aumento de sincronização, recrutamento de mais unidades motoras para ação, né, para uma mesma ação de força. Mas também as adaptações intramusculares, né? Inibição dos músculos antagonistas, né? Inibição de mecanismos protetores, ali o órgão tendinoso de Golgi, né? E para que o meu mecanismo de funcionamento, né, de transferência para o movimento, ele aconteça de forma mais natural. As adaptações neurais, elas se dão no entorno de 8 semanas. A gente diz que até 8 semanas, no início de um treinamento, tu ainda não vai ter adaptações morfológicas que vão resultar numa melhora de desempenho de força. Mas quando a gente faz um período de treinamento e avalia e reavalia, tu vê que o aluno treina por 8 semanas e ele melhora a força. E aí tu vai, às vezes, por uma avaliação corporal, né, de massa magra, de volume de massa magra, massa gorda, e tu não enxerga ali uma diferença em volume muscular, né, o que a gente vai chamar de hipertrofia, nas adaptações morfológicas. Então, a gente consegue mensurar que no entorno de 8 semanas, esses princípios adaptativos, eles não estão relacionados à questão morfológica do músculo, e sim a essas adaptações neurais, tanto intermuscular quanto intramuscular, né? A sincronização a nível de unidades motoras e a nível de coordenação, vamos dizer dessa forma. Quando a gente traz para as adaptações mais morfológicas, então, quando a gente vai para o mecanismo mais hipertrófico, né? Ele vai estar relacionado, então, a essas microlesões que acontecem nas fibras musculares, e como uma forma de adaptação ao estímulo, elas acabam gerando esse estímulo, essas microlesões que o treino vai gerar sobre as fibras musculares, vai vir essa resposta, né, de aumento de volume, e aí sim a resposta de hipertrofia. Normalmente, essa resposta hipertrófica vai estar acontecendo a partir, então, de 8 semanas. A gente vai buscar estudos, assim, a gente vai ver a maioria dos estudos em torno de 12 semanas, onde eu já consigo ter um ganho de força tanto a nível neural quanto a nível morfológico. Vale lembrar também que hoje eu sei que o trabalho é sobre força máxima e adaptações, a gente vai trabalhar um pouquinho mais voltado para a força máxima, mas nem todos os estímulos de treinamento de força, como um treinamento de resistência, que a gente vai falar mais adiante nas próximas aulas, que são estímulos de menores cargas, vão necessariamente gerar respostas hipertróficas, né? Então, assim,
existe ali, aí eu vou estar compartilhando com vocês ali as faixas de treino para a gente estar discutindo um pouquinho melhor, que vão gerar respostas de maiores magnitudes nessas questões das adaptações morfológicas. Tanto a força máxima, né? Então, a força máxima vai ser essa capacidade da realização da maior força possível, né? De todo um sistema neuromuscular, né? Então, será a capacidade de executar a minha força máxima. Ainda, né, complementando um pouco da fala ali do professor, quando a gente pensa em treinamento, quando a gente pensa no atleta de futebol, quando a gente pensa no atleta de corrida, normalmente esses períodos onde vai estar se treinando força rápida ou força mais voltada para a hipertrofia, vai ser nos períodos de base. Porque quando eu preciso da transferência, claro, a não ser se eu esteja falando de um esporte, de um powerlifting, né, de um levantamento de peso, aonde isso vai ser trabalhado desde uma característica de período de base até o período específico. A característica da modalidade esportiva é a força máxima, né, o desempenho da força máxima, e cada vez mais está melhorando essa minha capacidade. Mas quando a gente pensa em esportes onde vão estar usando mais de movimentos de velocidade, de potência de velocidade, a gente pensa isso muito mais acontecendo num período de base, e depois, conforme, né, o tempo da minha periodização vai acontecendo, eu vou reduzindo esses treinos voltados para as forças máximas, para as forças hipertróficas, e vou migrando, né, para treinamentos mais específicos, para treinamentos de velocidade, para treinamentos de resistência, de força, né? E aí vai depender muito da característica do esporte que se está trabalhando. E aí ter claro, né, o que é a necessidade que o meu esporte vai ter como característica de produção de força, em que momento eu vou encaixar, então, ou eu vou botar essa força máxima, essa força hipertrófica dentro da minha periodização. Lembrando ali também, quando a gente fala dos intervalos, eu achei bem colocado, né, a questão que o grupo trouxe ali sobre a rota metabólica, né, nesse tipo de treinamento, que é o ATP-CP, e que a gente vê que ali para a força máxima coloca intervalos que a gente vai olhar longos, né? Então, intervalos ali colocado para o grupo entre 3 a 5 minutos. Lembrando que a gente já viu lá em fisiologia que o sistema ATP-CP, ele precisa, em média, de 4 minutos, né, para estar vamos dizer assim, voltando essa capacidade, né, de conseguir produzir de novo aquela próxima série com a mesma capacidade, né, como se eu recuperasse os meus estoques novamente de ATP-CP. Então, quando a gente pensa naquele intervalo ali entre as séries, eu vou estar pensando nesse intervalo ali entre 3 e 5 minutos, no entorno de 4. E quando eu for pensar em termos de intervalo entre sessões, coloca-se a literatura que ali está entre 48 a 72 horas. Então, ali, os estímulos de força máxima vão precisar de intervalos de recuperação maiores do que quando a gente vai falar em estímulos de resistência e também de hipertrofia. Eu vou compartilhar com vocês aqui essa figura que fala sobre as zonas de treinamento, né? Então, quando a gente vai falar aqui de força máxima, a gente vai pensar em intensidade, e uma coisa que o grupo colocou ali, que a forma ainda, né, que se avalia comumente é através do teste da repetição máxima. Então, as prescrições das intensidades, eles são feitos em relação a essa capacidade máxima de produção de força. Então, quando a gente vai pensar em zonas de treinamento para força máxima, ali a gente vai estar pensando aqui entre 85% a 100% da minha capacidade máxima de produção de força, repetições de 2 a 6 repetições, de 1 a 4, né, séries, e aqui ele já fala num intervalo menor, né? Então, aqui já mostra um intervalo de 1,5 minuto a 2 minutos. Quando a gente vai pensar nesse intervalo, e aí a gente vai parar para pensar lá na rota ATP-CP e vai dizer, mas eu não vou estar com o meu ATP-CP totalmente recuperado. Realmente, vai ter uma questão, né, de não recuperação total. Mas, na prática, um treinamento onde eu vou executar 4 séries, né, de repente 5 grupamentos musculares, com 4 minutos entre cada série, eu talvez vá demorar tempo demais. E a gente também tem que pensar num conceito mais prático, né? O que eu posso estar utilizando, né? Qual é a minha realidade de tempo com o meu atleta, com o meu aluno,
né, e que fase que eu estou trabalhando para estar pensando, talvez, estratégias para estar modulando esse intervalo aqui entre as séries. E aqui, intervalo entre as sessões, então, de 48 a 72 horas. O estímulo, então, de intensidade, quando a gente vai pensar na força máxima para a hipertrofia, ele muda um pouco, né? A hipertrofia, tu já vai aqui para uma carga, para uma zona de intensidade de treinamento que varia entre 65% a 85%. As repetições aumentam, então elas giram no entorno entre 8 a 12 repetições. As séries também, de 1 a 4 séries. Normalmente não se faz uma série, né? É incomum a gente ver alguém trabalhando uma série só. E intervalos aqui já um pouco mais reduzidos, entre 1 minuto a 1 minuto e 30, né? E aí, os intervalos também entre as sessões, ele acaba diminuindo. Então, eu tenho aqui um período de 36 a 48 horas para que eu possa retornar aquele grupo muscular. Lembrando que é grupo muscular, não quer dizer que eu não possa treinar no dia seguinte, eu posso treinar 6 vezes por semana, mas eu vou ter que criar uma organização dentro da minha estratégia de treinamento, onde eu dê o descanso apropriado para aquele grupo muscular. Então, aqui a gente vai ver esse gráfico, né? E aqui a gente está falando aqui das zonas, né, de percentual de um RM, e aqui próximo ao 100 eu vou ter, então, né, onde eu vou estar dando os estímulos para estar trabalhando essa força máxima, e aqui no entre, né, 80% e 90% eu vou estar num estímulo mais hipertrófico. Alguém tem alguma pergunta? Acho que vale salientar, né, que a questão da hipertrofia é algo que a gente tem, talvez, no trabalho, no campo prático, muito mais forte do que a gente tem de força máxima, e acaba por, se a gente for pensar em academia, né, talvez 70%, né, do nosso público mais jovem busque muito mais a hipertrofia do que a força máxima, mas que a gente possa estar contemplando essas duas capacidades, né, para estar melhorando todas as capacidades de força do indivíduo. Então, a gente pode estar, dentro de uma periodização, trabalhando com mesociclos e microciclos, né, de forma a estar trabalhando diferentes estímulos dentro de uma periodização. E em relação à hipertrofia, uma das coisas que os estudos trazem hoje é que ele está muito relacionado ao volume de treino, né? Então, assim, as séries, as repetições, né? Então, parece ser resultante de quanto mais volume, mais resposta hipertrófica eu tenho, né? Então, isso é uma característica que eu posso estar, de repente, trabalhando mais de um exercício para o mesmo agrupamento muscular. Dificilmente a gente vai pegar um homem, um menino, né, que vai querer melhorar a hipertrofia de membro superior, né, busca hipertrofia de membro superior, e aí vamos pensar na musculatura do peitoral, que tu vai trabalhar uma única 4 séries de supino, né? Tu vai intercalar um supino reto, um supino inclinado, um supino declinado, um apoio, né, um voador, então, assim, tu acaba ganhando um volume maior para gerar uma resposta mais significativa e mais expressiva ali sobre a hipertrofia, né? E a força máxima já não requer tanto esse volume tão grande de treinamento, né? Então, tu consegue ajustar também períodos de recuperação entre as séries maiores ali, o que a gente falou sobre a prática, né? O tempo real que eu tenho numa sala de musculação ou num período de treinamento, mesmo que seja de uma equipe, para estar trabalhando esses estímulos. Eu acho... Diga. Então, significa que o treino de força máxima, ele não traz nenhuma adaptação à questão de ganho de massa muscular? Vai trazer, mas em menor magnitude do que quando a gente pensa naquele treino voltado à hipertrofia. O treino voltado à hipertrofia, que está relacionado a esse maior volume de treinamento, tanto que tu vê ali que tu parte, né, entre 2 a 6 repetições, tu já vai para uma margem ali de 8 a 12 repetições, tu acaba resultando isso num volume de treino maior, o que vai gerar respostas mais significativas para a hipertrofia. Não quer dizer que tu não vai ter adaptações morfológicas ao treinamento de força máxima, vai ter, mas vai ser em menor expressão. E tu não está voltado para esse objetivo, né? Tu está voltado para um ganho de capacidade de força. A hipertrofia pode até vir como uma consequência, mas não é o teu
o teu objetivo. Mas vai gerar, né? Alguma adaptação gerar, Sim, porque alguma e ao microlesão... mesmo tempo... Desculpa, pode falar, Pode Gabriela. terminar, professor. Não, microlesões vão ser geradas, E ao mesmo né? tempo, então... Sim, então, ao mesmo tempo, um treinamento de hipertrofia não ajudaria no ganho de força máxima, ou só não é o foco, vai ajudar nessas adaptações, mas não tanto? Vai ajudar no treino de força máxima, mas se tu fizer um treino direcionado para força máxima, a resposta e a magnitude da resposta vai ser maior. Mas com certeza, né? Tanto que a gente faz treinos, né, de intensidade, vou dizer assim, intensidades moderadas para idosos, e eles vão ter melhoras. A gente mensura pré e pós, ou no meio do treinamento, com testes de um RM. Então, assim, ainda hoje, muitos das avaliações que são feitas para treinamento de força a qualquer nível, né? Então, assim, os treinamentos de força lá no grupo de pesquisa de atividades aquáticas e terrestres que são feitos os treinamentos de força dentro da água, as avaliações são feitas através dos testes de um RM. Então, o que é um teste de um RM se não é a capacidade de força máxima? E tu vê diferença significativa de 0 a 8 semanas, de 8 semanas a 12 semanas, ou de 8 semanas a 16 semanas. Não deixa de ser uma resposta de adaptação à força máxima, né? Mas é um treino que está voltado à melhora da condição de força. Melhora a força máxima, mas tu não está direcionando aquele treino para aquela valência, força máxima. Obrigada. Perguntas? Ô, prof, eu acho que isso entraria um pouco mais acho que é na próxima aula, que vai ser do treino de força de resistência, mas olhando ali um pouco o gráfico, eu sempre tive essa dúvida, se estaria certo eu dizer que um treinamento de força no quesito resistência, eu estaria condicionando melhor minhas células do tipo 1, ao contrário de um treinamento de hipertrofia que eu estaria mais no tipo 2, ou isso não... Elas vão trabalhar meio que em conjunto? O estímulo de fadiga, vamos dizer assim, de um estímulo de resistência a partir de um determinado ponto de fadiga, eu posso também estar precisando recrutar fibras mais do tipo 2 também para auxiliar na continuidade desse meu movimento. Mas se a gente for pensar em característica de treino, características de recrutamento de fibra, sim, eu estaria utilizando mais fibras do tipo 1, mais adaptações oxidativas, né, de rotas metabólicas mais aeróbicas, adaptações mais periféricas, do que as fibras do tipo 2, que estão mais relacionadas aos treinos de força máxima, de hipertrofia e de treinamento de potência. Até porque, se a gente for pensar na condição de resistência de força, eu sei que a gente vai trabalhar isso na próxima aula, mas vou trazer bem para a minha prática, assim, né? A corrida em trilhas e montanhas. Eu participei há 2 semanas atrás de uma prova onde eu tinha 4 quilômetros lomba acima. Lomba com uma inclinação acentuada. Eu preciso de uma resistência muscular localizada, né, de quadríceps, de glúteo, para conseguir manter o desempenho durante 4 quilômetros. Quando eu fui ver o gráfico no Garmin, depois que eu transporto, né, para o aplicativo, eu fiquei 50 minutos subindo a lomba, caminhando, né, porque eu sou uma amadora, talvez alguém lá mais de ponta corra, não é o meu caso. Mas então tu pensa como isso traz uma característica, né, de uma rota metabólica mais oxidativa, mais de resistência, de ficar fazendo aquele movimento por um tempo mais longo, né? Quando a gente vai pensar em algumas características específicas de chute, né, de passar mais tempo fazendo um determinado movimento, mesmo que muito específico de um gesto esportivo, também vai entrar nessa capacidade da resistência de força. Mas isso a gente vai trabalhar, vai conversar depois. Mas perfeito, é isso aí, Lourenço. Eu tenho agora uma dúvida muito achismo de academia. Eu tinha uma academia em que eu trabalhava e aí um professor ele falou a seguinte coisa, que ele não ganhava força no bíceps ali. Aí ele fez durante umas 4 semanas assim um treinamento em que ele fazia só 30 repetições, 2 séries de 30, coisas do tipo assim. E
para ver se ele ia conseguir aumentar o volume do braço dele. E aí, após ele ter feito isso, ele disse que ele conseguiu. Então, eu não sei se isso é uma coisa de, tipo, sei lá, vai ver ele, na verdade, estava se sobrecarregando, tudo que ele precisava era de um tempo de descanso, ou se realmente, alguns indivíduos, ao treinarem força de resistência, conseguem depois, no futuro, ficar um pouco melhor para fazer um treino de hipertrofia. Eu vou pensar, né, eu vou transferir essa tua pergunta, né, quando a gente vai pensar lá no treinamento de endurance, no treinamento de resistência. Se eu pego um sujeito iniciante, que ele não tem nenhum lastro, eu não posso começar com treinamento de força máxima. Eu preciso começar com treinamento mais de base, eu vou começar com treinamento mais de resistência de força, para depois migrar para estímulos mais hipertróficos, para depois migrar para estímulos de força máxima. Porque talvez eu exponha esse meu sujeito ao maior risco de lesões se ele não tiver uma capacidade e eu for trabalhar sempre em zonas de treinamento de força máxima. Então, eu pensaria, né, como uma periodização no período de base, e aí, no caso de um iniciante, o período de base vai ser mais de treinamento de resistência de força. Se tu não der uma boa base de treinamento de resistência de força, talvez o que aconteça é que tu não consiga migrar para um estímulo de treinamento de hipertrofia, porque tu é extremamente fraco, entende? Assim, mesmo que tu trabalhe naquela zona, aquela zona é muito pouco intensa, né? Então, os treinamentos de resistência, existem estudos que vão mostrar hipertrofia com treinamento de resistência, claro que do mesmo jeito que a força máxima em menor magnitude do que aquele período ótimo ali, aquela zona ótima que a gente treina para o treinamento de hipertrofia, mas talvez essa capacidade desse período de base para treinar resistência de força tenha proporcionado ele a depois, numa fase seguinte da periodização, treinar mais voltado para a hipertrofia, com cargas mais otimizadas e de forma mais com mais adaptações neurais, com mais controle, com mais recrutamento, com mais, né, inibição dos antagonistas, e aí todas aquelas adaptações que a gente fala, né, tanto no sentido intramuscular quanto intermuscular. Eu vou pensar nessa explicação, entende? Mais alguém? Contribuições. Vamos lá. Marcos? Oi, professora. Fala. Eu só estou mais ouvindo aqui e absorvendo do que propriamente alguma coisa para dizer. Eu estava tentando prestar atenção ali na questão daquele artigo que tu colocou ali para dar de exemplo, sobre ali o gráfico, né, que mostrava ali a questão da resistência, ganho de força, hipertrofia, força máxima. Nos treinos, na verdade, os treinos que eu dou, eu uso muito a questão da resistência, né? Porque normalmente o público que eu trabalho é muito jovem ou é muito mais velho. Então, a questão da hipertrofia eu uso muito nos meus treinos. Então, eu tô mais tentando absorver ali essa questão aí, mas eu não tinha... Agora, vendo ali a apresentação dos guris, eu parei para prestar atenção um pouco nessa questão da força máxima ali, como tu faz para mensurar até na hora de montar o treino. Se eu não tinha feito essa como é que se diz, esse experimento, não sei se posso chamar de experimento, mas até para mim mesmo, o tipo de fazer um RM e ver e fazer a mensuração da carga ali entre 80% a 100% para estar prescrevendo. Né? Para prescrever. A gente vai olhar naquela aula que a gente falou sobre... Agora vai me fugir exatamente o assunto que trouxeram aquele artigo do Tigman sobre prescrição de treinamento de força através da percepção subjetiva de esforço. Eu só trago isso no sentido de, na prática de academia, muito pouco se trabalha com testes de repetições máximas, né? Tu vai expor, né? Vamos pensar naquele sujeito iniciante chegando na academia
e aí tu diz para ele que hoje, antes de começar o treinamento, ele vai fazer um teste de repetições máximas. Não que não pudesse ser feito, né? Mas hoje aquele estudo do Tigman que ele traz é uma coisa muito da prática, né? E eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? Que é como tu percebe aquela carga, né? Então, que aí tu vai fazer esses ajustes através da percepção de esforço sobre que zona de treinamento que eu estou trabalhando, né? Porque quando tu pensa lá no estudo, né? Num desenho que tu tem que ter ele muito bem marcado, né? Para mostrar as respostas, lá no treinamento de força hidroginástica, e começam os idosos, as idosas, a fazer um treinamento de força, a gente vai lá e mensura as repetições máximas, né? Mensura um RM pré-treinamento e mensura pós-treinamento. Mas essa não é a realidade da prática, né? A realidade da prática é ou tu trabalhar numa zona de repetições máximas, então, assim, vamos fazer testes para que a gente chegue nas 10 repetições máximas. Então, assim, qual é a minha carga para execução de 10 repetições máximas? E a partir dessas 10 repetições máximas, eu trabalho acima, com cargas mais altas, e aí eu sei que esse indivíduo vai diminuir as repetições, ou com cargas mais baixas, e eu sei que ele vai aumentar as repetições. Porque realmente expor o aluno iniciante numa situação de academia para um teste de repetição máxima não é o que a gente enxerga, não é o que a gente vê, e não é, na prática, não é o que se utiliza, né? E acho que essa questão da percepção de esforço é bem interessante, e vale a pena a gente vocês buscarem, ou de repente a gente coloca no grupo esse artigo do Tigman ali que fala das zonas de treinamento e de como isso pode ser utilizado na prática, para estar prescrevendo. Bem, Ananda, dentro de um público que já trabalha já a questão, principalmente em academia, né, que a gente vê muito, da hipertrofia, ganho de massa, isso. Para o pessoal que treina mais tempo, o teste de RM seria algo não válido, porque válido mas do tipo prático. Seria algo prático para fazer a progressão da carga no treino, porque tu treina, por exemplo, há 3 meses e tem uma determinada sequência, e aí quando tu quer aumentar esse volume ou a quantidade de exercícios, a quantidade de repetições, tu fazer um RM daqui a pouco, um teste de RM e ver tem que estar avaliando e reavaliando, né? Porque vai ter adaptações, a partir do momento que tu vai ter adaptações, tu vai começar a trabalhar aquém daquelas cargas prescritas. Então, de repente, tu fez um teste, um RM, e tu quer que o aluno trabalhe 90% daquela capacidade máxima que ele tem de produção de força. E aí tu vai mensurar, de repente, daqui a pouco, 8 semanas depois, aquela capacidade de carga já não é mais 90% da capacidade máxima dele, já passou para 85%. Né? Então, eu acho que vai muito do teu objetivo e saber que tu tem que estar reavaliando. A gente normalmente pensaria no entorno de 3 meses para adaptações mais crônicas. Para estar avaliando e reavaliando. Mas o que a gente acaba trabalhando na prática, né, no treinamento de força, e aí eu acredito que vocês, ou por treinarem, é a gente fazer ajustes nas cargas relacionados a tentar manter o número de repetições. Então, eu trabalho com certo intervalo padrão, e aí eu prescrevo, eu fiz o meu RM lá, e aí eu coloquei que 90% da carga ia ser uma quilagem de 20 quilos, e aí, de repente, eu vejo que eu faço mais, e aí eu prescrevi 4 repetições para 20 quilos, de repente eu vejo que eu sou capaz de fazer 6. E aí, fazendo ajustes da carga, se tu quer voltar para esse estímulo de 4 repetições. Ou, de repente, tu possa também estar migrando de uma zona de treinamento de força máxima para a zona de treinamento de hipertrofia, sem modificação na carga e ganhando repetições. Então, vai muito da estratégia também que tu quer utilizar e qual o teu objetivo final. Legal. Vamos lá, mais alguém? Contribuições? Bom, acho que então, né, do nosso assunto de hoje a gente encerra por aqui. Eu queria, antes de... Eu vou encerrar a gravação, tá?